ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade soberana de Deus. E maior do que qualquer outra coisa, a grande vontade de Deus para as nossas vidas é que através de nós o Evangelho seja pregado a todo o mundo. As pessoas possam conhecer o amor de Deus através da nossa vida. As pessoas possam experimentar essa graça que veio sobre nós, sobre mim, sobre você, que me alcançou, que te alcançou. Elas precisam provar dessa graça. E como elas vão provar dessa graça? Através da minha vida e da sua vida, amando elas, servindo elas, se importando com elas. João Calvino, um teólogo e reformador, ele diz uma frase, ele fala assim, o Evangelho, ele não cai das nuvens como chuva, por acidente, mas ele é levado pelas mãos dos homens para onde Deus o enviou. Deus vai colocar eu e você em lugares estratégicos, para que através do amor dele na sua vida, outros conheçam o amor de Cristo. Irmãos, quantos de nós aqui temos testemunhos extraordinários de situações que vocês vivenciaram, que através da vida de vocês, as pessoas enxergaram Cristo. Aquilo que Paulo fala sobre nós, nos tornarmos cartas vivas. As pessoas olharem para nós e falar, cara, essa pessoa é cheia de um amor que eu nunca experimentei. Essa pessoa é cheia de uma esperança que eu nunca vi. E através da sua vida, elas conhecem a Cristo. Mas, que tipo de mente, então, nós devemos ter para poder alcançar os de fora? E o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos aqui é: tenha uma mente vocacional. Atos 1:8 vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui em Atos, irmãos, nós vemos o início e o avanço da igreja na proclamação do Evangelho, como uma missão, como um chamado, como uma vocação que Deus libera para eles nesse momento. Então, eles serem cheios do Espírito nesse momento aqui, não era para que eles se fechassem agora em uma bolha dentro de um lugar e ficassem ali. Mas não, que eles agora, a partir de receberem o poder de Deus, serem cheios do Espírito, eles receberam uma vocação, que era qual? Pregar o Evangelho a todos, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra. Então é uma mentalidade vocacional. É eu olhar para o Evangelho e entender que Deus deseja alcançar a todos. Deus deseja alcançar a todas as pessoas. Ele morreu por todos. Olha como eu e você éramos antes de Cristo nos encontrar. Irmão, nossa vida era terrível. Nós éramos terríveis. Mas a graça do Senhor nos alcançou. E essa graça se estende a todos. E a gente precisa ter essa mentalidade. E foi isso com os discípulos. Até aquele momento, o Evangelho ele estava restringido ali para os judeus, para algum grupo dos samaritanos, que aquela mulher foi pregar na cidade dos samaritanos. Mas a partir desse momento, eles recebem uma vocação de Deus que é: agora o Evangelho precisa ser espalhado para todo mundo. Não é mais só dentro dessa região aqui que vocês estão, dessa localidade que vocês se encontram.
Então, ao receber o poder de Deus, ao receber o Espírito Santo, eles recebem direção também. Eles são direcionados, eles são vocacionados para onde eles precisaram ir agora. Então, ter uma mente vocacional é eu entender que o reino de Deus não gira apenas em torno de nós, mas ele nos envia para onde ainda não chegou. Quantos lugares que ainda não foram alcançados e que precisam ouvir da mensagem do Evangelho. É eu entender que uma vocação, uma vida vocacional não se trata de um cargo, não se trata de uma posição que eu e você temos, de um título que eu e você temos, mas se trata de uma missão que nós recebemos de Deus. E isso não está restringido a apenas a algum, é um chamado de todo discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Então você foi chamado para pregar o Evangelho a todos. Está na hora de eu e você sairmos da nossa bolha, sairmos do nosso mundinho, pararmos de olharmos apenas para nós mesmos e começarmos a olhar para o lado. Que nós vamos começar a identificar quantas necessidades que as pessoas têm do nosso lado e que talvez nós não estamos enxergando. Para alcançar os de fora, nós precisamos ter, o segundo ponto é, tenha uma mente perseverante. Eu não vou ler, mas quando você começa a ler o livro de Atos, você vê o avanço da igreja e como o Evangelho começou a alcançar as pessoas. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. E eles, na ousadia do Espírito, eles começam a pregar o Evangelho a todo mundo. Mas eles precisaram ter uma mente perseverante. Por quê? Porque eles começaram, a partir daquele momento, a sofrer perseguições. Eles começaram a sofrer diversas situações que as pessoas, os líderes religiosos, tentaram fazê-los parar ou tentaram calar a voz deles. E eles precisaram, nesse momento, ter uma mente perseverante. Então, por pregar o Evangelho, os discípulos aqui, eles começaram a ser perseguidos. Eles começaram a enfrentar pressões. E essa é uma tentação que eu e você corremos no nosso dia a dia. Quando a gente nos posiciona para pregar o Evangelho na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, é impressionante quando nós começamos a sofrer perseguições, pressões externas. E o Evangelho, ele me ensina e ele me move a eu ser um pequeno Cristo aonde eu estou. Então, através do seu posicionamento de continuar perseverante diante de talvez propostas, quantas propostas que talvez a gente recebe no nosso dia a dia para mentir, para ocultar, aonde nós temos que abrir mão disso tudo para continuar fiéis aos princípios do Senhor. Mas se você não ceder, você vai ser prejudicado na sua empresa. Mas se você não vender, se você não mentir, você não vai vender. Quantas vezes não ouvimos isso? Pressões para que a gente ceda. E a partir do momento que a gente cede essas pressões e não é perseverante, é onde a gente dá mau testemunho. É onde as pessoas não olham mais para nós como os pequenos cristos ali nesses lugares. Então não abra mão dos princípios que você carrega, mesmo diante de pressões. Tenha uma mente perseverante, porque através da sua vida, Cristo vai ser comunicado às pessoas. Através da sua vida, outros vão se render ao Evangelho de Jesus. Através do seu posicionamento perseverante, as pessoas vão conhecer a Cristo e vão se render aos pés de Jesus.
Sabe, não ceda às propostas. Não ceda às mentiras. Não relativize o Evangelho. Ele é a única verdade que nós carregamos. É o Evangelho de Jesus. Terceiro ponto é: tenha uma mente que caminha em unidade. É interessante que quando nós começamos a olhar para a vida dos discípulos, e eles começam a sofrer essas perseguições, essas pressões dos líderes religiosos, a primeira coisa que eles fazem não é se isolar, mas é correr para o ambiente da sua comunidade, para o ambiente da igreja. Eles foram se reunir dentro de uma casa e foram orar. Depois você lê, eu não vou ler aqui para ganhar tempo, mas em Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, vai falar isso. E quando eu e você decidimos andarmos como Cristo, vivermos como Cristo, dar um bom testemunho, nós vamos sofrer pressões, nós vamos sofrer perseguições. E o mais interessante disso tudo é que eu e você, nós não estamos sozinhos. Olha para a pessoa do seu lado e diz isso: você não está sozinho. Uma das coisas que o Evangelho me ensina é não caminhar sozinho. É buscar sempre a companhia dos irmãos para me fortalecer. Porque, gente, seja sincero, todos os dias aqui, você acorda com vontade de pregar o Evangelho para as pessoas? Sim ou não? Todos os dias aqui você acorda com aquele amor pelas pessoas, para abraçar, para acolher. Todos os dias você acorda bem. Tem dias que você não quer nem sair da cama. Tem dias que você vai estar mal. Tem dias que você talvez vai estar desanimado. E é nesse ambiente de comunhão, de igreja, de corpo de Cristo, que eu e você somos renovados. É nesse ambiente que eu e você somos encorajados de novo. Porque imagina eu e você querermos sair para pregar o Evangelho com uma mentalidade totalmente desanimada, sem esperança nenhuma, sem fé. O que nós vamos pregar para as pessoas? Porque vai ter dias que nós estaremos assim. Vai ter dia que a luta, vai ter o leão que eu preciso matar amanhã, já está rugindo. E é nesse ambiente aqui de koinonia, de comunhão, esse ambiente de corpo, de igreja, é onde nós somos renovados. É onde é nossa perseverança em identificar, em enxergar que eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos. E isso me fortalece. As pressões que eu enfrento, as guerras que eu enfrento, as lutas que eu enfrento, eu não estou sozinho, eu tenho um irmão. Eu tenho uma pessoa para me acolher, para me abraçar, para me impulsionar a continuar. Como é bom, irmão, quando você está desanimado, você chegar em alguém para conversar e essa pessoa ter uma palavra de fé na sua vida. Tem uma palavra de esperança que vai te renovar, que vai fazer você continuar perseverante. Então nós precisamos desse ambiente. Então tenha uma mente que caminha em unidade. Não queira se mover sozinho. Corpo de Cristo não sou só eu, é eu, você e cada um de nós juntos. Nós somos o corpo de Cristo. Eu e você não devemos e não precisamos caminhar sozinhos. Não tente caminhar sozinho. Quarto ponto, tenha uma mente coletiva. Então, depois de termos uma mente que caminha em unidade, em entender que eu não posso me mover sozinho, eu preciso ter uma mente coletiva. Foi dessa forma que a igreja cresceu.
tendo uma mente coletiva. Em Atos, capítulo 4, a Bíblia vai dizer que eles tinham tudo em comum. Que não havia necessidade entre eles. Que eles cuidavam dos interesses uns dos outros. A Bíblia vai nos dizer que ninguém naquela comunidade passava despercebido. As pessoas que chegavam àquele lugar eram acolhidos, porque ali tinham cristãos com uma mente coletiva, com uma mente que não pensava em si mesmo, com uma mente que se importava mais com o interesse dos outros do que o seu pessoal. E é isso que eu e você precisamos aprender se nós quisermos alcançar os de fora. A igreja, ela crescia nessa mentalidade. E é interessante, eu queria ficar um pouco nessa mentalidade aqui. Eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 4. Enquanto eu estava montando esse sermão, me veio muito forte a vida de José. A vida de José, que é conhecido como Barnabé. Atos capítulo 4, no versículo 33, diz assim: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. E José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. O significado, eu acredito que você saiba disso, e a própria Bíblia está comunicando isso. O significado de Barnabé é filho do encorajamento. Interessante que esse homem, Barnabé, ele era um homem que sacrificava e renunciava desinteressadamente aos seus próprios desejos por causa dos outros. Barnabé era alguém que deixava de lado as suas coisas pessoais para poder cuidar dos interesses dos outros. Eu fico imaginando Barnabé vendo todo mundo vendendo os seus bens, vendendo aquilo que possuía, e ofertando, entregando aos apóstolos. Eu fico imaginando ele vendo de longe e pensando: o que eu posso entregar de melhor para suprir a necessidade do meu próximo? O que eu posso? E aí aqui a Bíblia está nos dizendo que ele vai, vende o campo que ele tem, pega todo o recurso que ele tem, entrega aos pés dos apóstolos. Barnabé foi um homem extraordinário. Talvez para muitos, como não é citado muito sobre ele, foi apenas um coadjuvante. Mas quando a gente vai estudar sobre a vida de Barnabé, Barnabé foi alguém que, por exemplo, acompanhou Paulo, João Marcos, que foram homens que, dos 27 livros do Novo Testamento, 14 foram escritos por eles. Alguém que Barnabé acompanhou de perto, incentivou, discipulou, encorajou. Então, ter uma mente coletiva aqui, através da vida desse homem, me ensina que uma mente coletiva é uma mente que sempre vai pensar no próximo. Barnabé, ele era um homem que sempre procurava integrar os novos na vida da igreja, por exemplo. Eu vou resumir um pouco sobre a história de Barnabé para você. Mas Barnabé, ele era esse homem encorajador. E em determinado momento da vida de Barnabé, ele foi alguém que acreditou naquele que ninguém mais acreditava. Só para vocês entenderem o contexto, Saulo se converte em Atos capítulo 9, correto? Saulo se converte ali. Saulo tem um encontro com o Senhor ali em Atos capítulo 9. E aí ele tem todo um processo de conversão. Só que todos olhavam para Saulo, para Paulo, com medo, porque ele era alguém que perseguia os cristãos. Então você imagina alguém
que um dia era perseguidor da igreja, e no outro dia estava falando de Jesus. Ninguém confiava nele. Ele não era uma pessoa confiável até aquele momento. E ninguém acreditou nele. E aí Barnabé é aquele que pega Paulo e começa a falar para os discípulos, para os apóstolos sobre a vida de Paulo, que era Saulo. E ele começa a falar sobre a vida dele e pregar sobre a vida de Saulo ali. Começa a realmente defender Saulo até aquele momento. Começa a explicar para os apóstolos que de fato Saulo havia se convertido. Que de fato Saulo havia tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Então é mais ou menos você querendo defender um amigo seu para aquele que talvez tem medo desse amigo. É o que Barnabé fez com Saulo aqui. Só que Saulo, ele era alguém muito inteligente, um teólogo, e confrontava as pessoas. E Saulo começou a causar um grande tumulto ali em Jerusalém. E aí o que os apóstolos fazem? Falam, Saulo, cara, você está causando muito tumulto aqui, você está discutindo aqui com os líderes religiosos, está causando o maior tumulto, a gente vai te mandar para outro lugar. Pega Saulo e manda ele para sua cidade natal, para Tarso. E ali, ele é esquecido. Alguns estudiosos vão dizer que Saulo fica um período de 10 anos, mais ou menos, na sua cidade, esquecido, abandonado. Imagina alguém que tinha acabado de se converter, que estava passando por um processo em Deus e agora é deixado de lado. E agora é enviado para sua cidade para ficar sozinho. E esse foi o processo na vida do apóstolo Paulo, o início da sua jornada. E interessante que Barnabé, em Atos capítulo 11, ele é enviado pela igreja a Antioquia. Então a igreja começa a avançar, começa a expandir, o evangelho começa a expandir, e aí eles enviam Barnabé a Antioquia. E lá em Antioquia, Barnabé se lembra de Saulo e vai buscar ele. Imagina, irmãos, Barnabé talvez poderia estar no auge do ministério dele. Talvez poderia ficar sozinho lá em Antioquia, pregar o evangelho, ser reconhecido. Mas ele se lembrou de alguém que foi esquecido por todo mundo e voltou lá em Tarso para resgatar Saulo. Então uma mente coletiva me ensina que eu preciso incluir aqueles que todos estão rejeitando. É isso que a vida de Barnabé nos comunica. Enquanto ninguém queria Saulo por perto, Barnabé foi lá, estendeu a mão para ele e acreditou naquilo que ele carregava. E acreditou na verdadeira transformação na vida dele. Sabe, e isso precisa mover a minha vida e a sua vida. Às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa e fala, esse não vai dar em nada. Essa pessoa não é ninguém. Essa pessoa não vai ser ninguém. Mas é esse filho amado de Deus que Deus quer usar, que Deus quer abraçar, que Deus quer acolher. E a gente precisa ter essa mente coletiva que se importa com aqueles que talvez ninguém está enxergando. Que estende a mão para aqueles que ninguém está estendendo. É o que a vida de Barnabé me comunica. Barnabé não precisava ter ido lá para Tarso para buscar Paulo, mas ele foi. Porque ele amava aquele homem. Porque ele acreditava naquele homem. Ele acreditava na transformação. Então Paulo, que é essa grande referência para nós, foi o que foi, porque um dia alguém acreditou nele. Quando todos estavam com medo, alguém acreditou na vida de Paulo. A gente precisa começar a olhar para aqueles que talvez ninguém está olhando. Essa causa do evangelho, esse amor pelas pessoas precisa voltar a queimar no meu coração e no seu coração. O amor por vidas, o amor por almas, é entender que
Deus, ele não está preocupado com estruturas, ele está preocupado com pessoas. Sabe, a gente pode ter a maior estrutura que for, a estrutura mais linda que existir, mas se nós não cuidarmos de pessoas, de nada vale a gente se reunir aqui. Se nós não nos importarmos com as pessoas, de nada vale. Se as pessoas passarem despercebidas por nós, de nada vale. Esse amor de Deus precisa transbordar na minha vida para ser derramado na vida de outras pessoas. Quantas pessoas, irmãos, passam pelas nossas vidas que talvez nós não enxergamos porque a gente está olhando muito para nós mesmos. A gente está preocupado muito com as nossas coisas. E eu não estou te falando que é errado você sonhar, você conquistar, você pensar em crescer. Não, mas isso tem que ser proporcional à medida que também você olha para o teu próximo e estende a mão para ele. Esse é o Evangelho de Jesus. Essa é a graça de Jesus. Um Deus que deixou o seu trono, deixou o seu reino e veio morrer por nós. Por aqueles que ninguém acreditava, filhos da ira. Quem poderia morrer por um justo, por um pecador? Foi isso que Cristo fez por mim e por você. Há muitas pessoas nesse mundo que precisam do amor de Deus. E eles vão enxergar esse amor de Deus através da minha vida e da sua vida. Que o amor de Deus transborde em nós de uma maneira tão sobrenatural, que aonde eu e você for, esse amor vai preencher os ambientes. Esse amor vai preencher a vida das pessoas. Cara, acredite que Deus pode salvar a todos, alcançar a todos. Se um dia Ele nos alcançou, quem somos nós para deixar de acreditar que Ele pode alcançar alguém? Que esse amor possa nos mover todos os dias. Eu me lembro quando, lá em Bebedouro ainda, quando eu trabalhava numa empresa de medicamentos e o nosso trabalho, eu trabalhava das 2 da tarde, das 5 da tarde às 2 da manhã. E bem próximo ali o nosso trabalho, a gente passava em frente a uma avenida e essa avenida era cheia de mulheres, garotas de programa, travestis. E eu me lembro naquela empolgação, no primeiro amor, e novo convertido, eu passava por lá e ficava orando com o meu carro, com a minha moto, eu e alguns amigos, a gente ia orar ali perto, sabe, a gente começamos a orar no sentido de que esse amor que Deus estava transbordando em nós, poderia comunicar uma mensagem para aquelas mulheres, para aquelas pessoas que estavam ali. E eu lembro que um dia, esse amor de Deus foi tão grande. Eu me lembro que, cara, no meio do trabalho, assim, eu começava a chorar com um amor que eu não entendia, que eu nunca tinha sentido antes. E eu reuni os meus amigos, a gente tinha uma célula na empresa, e a gente combinou, nós vamos parar lá nessa madrugada, e a gente vai apresentar o amor de Deus para essas mulheres. Sabe, a gente, tomados por uma ousadia, a gente saiu do trabalho, fomos orar um pouco, a gente comprou alguns bombons, a gente falou, nós vamos lá, nós vamos pregar o evangelho para elas. E aí a gente foi, elas ficavam na guia lá, com as bolsinhas e tudo mais, a gente chegou até elas, e a gente falou, a gente pode conversar com vocês um pouco? E elas, pode. A gente sentou com elas, e sem a gente falar nada, quem nós éramos, da onde a gente vinha, não chegamos a falar nem de Jesus. Automaticamente, elas começaram a abrir o coração delas. Não, mas porque eu faço isso, eu deixei minha cidade, eu tenho um filho, e começaram a abrir o coração para nós. E aí a gente olhou para elas e falamos, a gente pode mostrar um amor para vocês que talvez vocês nunca experimentaram antes? E elas aceitaram, a gente entregou um bombom para elas, nós oramos com elas, e eu tenho certeza que o evangelho foi pregado para a vida delas.
A semente foi plantada no coração delas. Ali, elas enxergaram o amor de Deus através da nossa vida. Quantas pessoas que talvez passaram por elas. Quantas pessoas que talvez rejeitaram elas. Mas ali, naquele dia, Deus decidiu nos usar para que o amor dele pudesse ser revelado para aquelas mulheres ali. E é isso que o Senhor ele quer de mim e de você. Que esse amor possa transbordar em nós, para que onde eu e você for, nós possamos espalhar esse amor com essa mentalidade coletiva. Da forma que eu recebi, eu preciso entregar. Amém? Se coloca de pé.